Uma das coisas que nós precisamos compreender sobre suicídio hoje é que a gente tem a tendência de transformar tudo em dogma religioso. E aí a palavra de Deus diz que os suicidas não entrarão no reino dos céus. E talvez nós não estamos tendo a sensibilidade necessária para perceber que muita gente que está tirando a vida hoje em dia não é porque ele quer morrer como quem está. É a forma que ele encontrou de dizer que ele não quer viver o que nós estamos propondo como vida. Vou repetir. Talvez só considere essa possibilidade. Muitas das pessoas que aparentemente estão tirando a própria vida não queriam morrer. Eles só não querem viver o que nós estamos chamando de vida, porque isso não faz sentido. Há uma grande chance, e isso já vem sendo comprovado pela ciência, de que a grande maioria daqueles que estão tirando a própria vida hoje em dia são pessoas que vêm sendo escandalizadas ao longo da sua vida, como crianças para quem se colocou uma pedra de tropeço. A forma como nós estamos significando a vida não faz sentido. Por isso eu vou te dar um dado científico. Você entender o que nós estamos querendo iniciar na conversa aqui. Os dois segmentos da sociedade onde o suicídio cresce de forma exponencial é a partir dos 70 e até 30. Então a população que mais se suicida é acima dos 70 anos e até os 30. Por quê? Porque algumas pessoas acima dos 70 estão vivendo processo de solidão, abandono, falta de significado e não vê mais propósito na vida. E estão entendendo que não há sentido em continuar vivendo a vida que viveram. Quando essa população faz isso, quem ela afeta? Quem é o cara de 30 em relação ao cara de 70? É o filho do filho. É a promessa de Deus que dizia o quê? Bem-aventurado é o homem que verá seus filhos e os filhos de seus filhos. Então nós estamos produzindo um escândalo no processo da geração, porque nós achamos que a bênção era para Abraão, para Isaac e para Jacó individualmente. Não era. A bênção era para o processo relacional gerado a partir de uma conclusão bem-sucedida da paternidade. A partir do momento que nós estamos vivendo uma sociedade de órfãos, e uma sociedade de órfãos entra em colapso na velhice, nós estamos produzindo uma sociedade de ansiosos e depressivos. A América é a campeã mundial de depressão. E o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Por que será que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade? Porque tem uma cultura ocidental americana como referência de vida que é campeão mundial de quê? De depressão. E por que depressão? Porque investiu num modelo que nós queremos imitar e que chegou no fim, ficou provado que não deu certo porque não promoveu as relações. Só promoveu a solidão. Aí nós temos uma coisa que no Brasil agrava, porque nós somos o campeão mundial de ansiedade associado com o fato que nós somos o campeão absoluto. Nós somos a maior quantidade absoluta de dementes no mundo. Então nós estamos gerando uma velhice demente e uma juventude ansiosa. Qual pode ser o resultado disso? O desespero da vida. Porque a vida passa a não ter sentido. Os 3 piores países do mundo para a saúde mental são, em ordem, Brasil, África do Sul e Reino Unido. Por que países que reúnem uma certa qualidade de vida, seja natural ou econômica, representa o pior lugar do mundo para a saúde mental? Porque as relações de família não estão funcionando e nós estamos produzindo uma orfandade quando ela não deveria acontecer. Tiram a própria vida hoje no mundo cerca de 700 mil pessoas registradas.
Então, por ano, 700 mil pessoas estão tirando a vida. Isso é o que é registrado. Só que acontece o seguinte: boa parte dos suicídios não é catalogado, não é registrado como suicídio. Porque as famílias, principalmente abastadas, não querem registrar isso na forma de suicídio. Então, muito provavelmente, o índice passa de 700 mil para mais de 1 milhão de suicídios por ano, onde mais de 70% são jovens até 30 anos. E aí você deve pensar, bom, deve ser por conta de uma condição de pobreza, miséria, fome, doença, desespero. Não. A grande maioria desses 70% de jovens que estão tirando a vida no mundo são de classe média, média alta. Então esse povo está tirando a vida por desespero ou por falta de propósito? Por necessidade ou por ansiedade? Goiânia é um dos maiores índices do Brasil por morte violenta entre jovens. É um dos maiores índices da cidade do Brasil de morte violenta, de quem mata e de quem morre, entre os jovens. E, no entanto, nós temos um índice de religiosidade aqui altíssimo. Então, será que nós não estamos oferecendo um modelo espiritual que, ao longo do tempo, gera muito mais uma frustração de propósito do que um crescimento e um desenvolvimento espiritual? Vocês se lembram que quando as crianças queriam chegar perto de Jesus, quem foi que os impediu de chegar? Foi o capeta, mano? Não, foi os organizadores do culto. Fala para mim, no modelo de culto que nós estamos fazendo hoje, quais são... Vou te fazer uma pergunta séria. No modelo de culto que nós estamos praticando hoje, pensa uma família que vai de 1 ano a 80. No modelo de culto que nós estamos fazendo hoje, quais são os 2 elementos da família que tem mais dificuldade de frequentar a reunião? Tanto que nós temos que criar um espaço separado para eles. Quem que está sendo compulsoriamente tirado das nossas reuniões? Velho, ou não? Ou não, irmãos? Porque nós estamos desenvolvendo uma mentalidade religiosa litúrgica e não relacional. A gente está vindo se encontrar para desenvolver uma liturgia e não para promover um encontro de família, onde tudo depende de uma liturgia bem feita, senão a gente não mantém a freguesia. Qual é o único lugar que você consegue frequentar apesar da comida ser ruim? Restaurante, bar, lanchonete ou almoço de família no domingo? Qual é o único lugar que você consegue comer uma comida ruim e ainda abençoar a tia que trouxe a comida? Você frequentaria o restaurante da tia Dolores se a comida fosse ruim? Mas numa reunião de família você consegue comer a comida ruim da tia Dolores só para deixar ela feliz? Então será que a gente conseguiria ser uma igreja que frequentaria uma reunião ruim só para abençoar os irmãos e todo mundo se sentir bem? Você viria no culto para assistir uma banda ruim só para os irmãos sentir que eles são aceitos? Sim ou não? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado?